E hoje temos aqui na Casa de Jesus o nosso trabalhador da casa, Leandro de Souza, que irá nos falar sobre o fenômeno da morte. Que Jesus o ampare. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar sempre presente em todos os corações. Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de começar mudando o nome da palestra, né? Não mais o fenômeno da morte, mas o fenômeno do desencarne. Kardec tratou bastante disso em O Livro dos Espíritos e outras obras, e tantos exemplos a gente tem aqui do mundo espiritual. Aliás, costuma-se dizer que Kardec matou a morte, né? Que é algo que se achava irremediavelmente perdido, não é mais assim, né? Então, as vozes dos nossos irmãos do além-túmulo vêm nos mostrar que a vida continua e até mais forte, mais ativa, mais exuberante do que nós vemos aqui no nosso mundo limitado. Então, vamos tratar disso assim como a morte o fenômeno do desencarne. Ainda mais que está chegando aí o dia 2 de novembro, que é uma época que sempre as pessoas ficam mais emocionadas, se lembrando às vezes dos seus entes queridos, e que já deixaram a vida física, né? Em primeiro lugar, vamos fazer um exercíciozinho, né? Vamos pensar por alguns segundos em nosso ente querido, ou nossos entes queridos que já nos antecederam no túmulo. Vocês conseguem imaginar onde eles estão nesse momento? Fechar os olhos um pouquinho, imaginar o local que eles estão, como que eles estão, fazendo o quê? Como estão vestidos? Conseguem imaginar isso? Tentemos por um pouquinho e guardem essa imagem nas suas mentes. E vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Depois nós vamos voltar nessa imagem que vocês conseguiram perceber agora ou não perceberam, né? O desencarne ainda nos causa um certo temor, não é verdade? Aliás, entre nós espíritas não, né? Não? Eu escutei algumas risadas ali, será que não mesmo? Sim ou não? Eu sempre costumo perguntar nos nossos estudos se de repente se materializasse um espírito aqui na nossa frente de extrema confiança, conhecido de todos, né? E falasse para a gente assim: olha, vocês vão desencarnar essa noite mesmo, tá? Amanhã vocês já vão estar no mundo espiritual. Como é que a gente ia ficar? Íamos ficar tranquilos? Todo mundo ia para casa sossegado, né? Bastante. Então nós temos dois problemas, né? Primeiro a saudade dos nossos entes queridos, e segundo o nosso temor ainda, que mesmo entre nós espíritas ainda nos causa um certo receio, esse fenômeno da passagem, né? Vamos começar fazendo algumas reflexões, em primeiro lugar, sobre o temor. As causas do temor. Nos materialistas, entre os nossos irmãos materialistas, é bastante explicado, né? Que eles acham que acaba tudo com a matéria, então na hora que morre o corpo físico, acabou a vida, né? Então é lógico que a gente quer aproveitar, o materialista quer aproveitar o máximo tempo que ele pode sobre a Terra, né? Então é natural que sinta temor dessa vida acabar. Outras religiões acreditam numa vida eterna, né? Acreditam numa vida eterna, que nós vamos para algum lugar. Mas às vezes essas crenças não resolvem tão bem assim o nosso problema e trazem mais temor ainda, né? Porque se a gente imaginar que muitas crenças nos levam a acreditar que nós vamos ou para o céu ou para o inferno, e que nós vamos estar irremediavelmente separados. Imagina que a pessoa amada nossa pode ter ido para o céu e nós vamos para o inferno, nós vamos ficar irremediavelmente separados pela eternidade. Também não é um negócio bom, né? Talvez seja a mesma coisa que morrer mesmo. E pior ainda, aquela
crença do dia do juízo final, onde a gente imagina que vai ficar adormecido durante vários anos ou séculos até que chegue Jesus e fala, essa turma aqui vai para um lado, você vai para o outro, e a gente acaba ficando irremediavelmente perdido, né? Então, dificilmente outras religiões vão explicar esse fenômeno tão bem quanto o Espiritismo, né? Todas elas a gente tem um temor, o temor da separação, a dor da separação, né? E mesmo entre nós espíritas, nós já estamos percebendo, apesar da gente ter informações privilegiadas, vamos dizer assim, hoje em dia é um negócio até mal visto, né? A gente falar informações privilegiadas já dá a impressão de outra coisa. Mas, deixando esse assunto à parte, eu digo que nós temos informações privilegiadas porque o Espiritismo é a única corrente religiosa que obtém informações do além-túmulo, né, que obtém informações dos nossos irmãos que vêm nos contar o que está acontecendo por lá. Então, teoricamente, nenhum de nós deveria temer a morte, né? Para que a gente tem medo? Porque se a gente sabe que a vida continua, já tivemos várias mensagens de espíritos, tantos livros que nós temos por aí, ou nós passamos, ou muitos de nós até tivemos algumas experiências, né, nessa área, e se não tivemos a dádiva da experiência, né, muita gente fala assim, mas eu não acredito porque eu nunca vi, eu nunca recebi uma mensagem de um parente meu, né? A gente também não vê micróbio, mas a gente acredita que eles existem e vamos lá tomar vacina e vamos fazer um monte de coisa, né? A gente não vê o ar, mas acredita que ele existe e vai por aí afora. Então, às vezes, nós não temos a chance de ter a experiência, mas nós temos aí um monte de livro, um monte de obra que nos mostram que a vida continua forte, né? Mas, se a gente refletir um pouquinho, fica mais ou menos claro para nós que é muito difícil, num período curto, né, e face à nossa herança cultural, as coisas que ainda estão impregnadas aqui nas nossas mentes, lembrando que nós passamos por diversas encarnações, essa não é a nossa primeira vida, né? Até a gente acha isso estranho, né? Já passamos pelo fenômeno do desencarne quantas vezes? Mas toda vez que a gente volta aqui na Terra, principalmente nos últimos séculos ali, né, que a gente tem uma herança cultural muito grande dos tempos antigos, a morte é apresentada sempre como algo tenebroso e com uma caveira encapuçada que nos ceifa as vidas, nos separa, e a gente acaba ficando com esse negócio na memória, né, eu digo na memória espiritual, e isso acaba nos causando bastante temor, né? Então, essa herança cultural acaba causando esse temor que a gente ainda traz no coração. E parte disso, claro, pelo próprio instinto de autopreservação, o que é ótimo para a nossa própria defesa e para que a gente não saia da vida antes da hora certa, né? Lembrando que o único jeito de a gente sair da vida antes da hora certa, né, é através do suicídio. Mesmo que a gente saia da vida por algo assim totalmente inesperado, um acidente, uma bala perdida, tanta coisa que a gente vê acontecer aqui no nosso dia a dia, ainda assim nós estamos saindo na hora certa. Nós só vamos sair na hora errada, né? Nós só vamos antecipar o nosso retorno ao mundo espiritual através do suicídio, que é a pior forma possível da gente retornar. Então, o segredo já está bastante aí, né? A gente tem que retornar na hora certa e falar sobre isso sem preconceito, sem tabu, porque normalmente quando a gente fala de morte, o pessoal já bate a mão na madeira e ninguém quer falar sobre o assunto, né? É só a gente pensar um pouquinho. Quem aqui pensa nisso? Quem pensa que um dia vai desencarnar? Normalmente, a gente só pensa quando a gente está numa situação, sei lá, alguma doença grave, que o médico falou já para a gente que nós não temos muito tempo, né? Mas, via de regra, nós não pensamos, não é verdade? Então, parece que a gente acredita, mesmo sendo espíritas, mas essa crença não está assim fortemente presente em nossos corações. Isso existe, mas de vez em quando parece que não existe, né? Parece que a gente não se fixa no nosso pensamento. Agora vamos falar um pouquinho de como esse fenômeno se processa para a gente entender melhor
o que se passa com o espírito que está mudando para o seu novo endereço, né? Que na verdade, se a gente começar a entender a morte do corpo físico como uma mera mudança de endereço, a gente vai ver que essa coisa fica mais suave para nós, né? Os espíritos nos explicam que o desligamento, esse processo do desligamento, na verdade nós somos seres formados por espírito, perispírito e corpo. Na verdade nós somos espíritos, temos um envoltório perispiritual, e esse envoltório perispiritual se liga ao corpo físico. Ele está assim como que enraizado, célula por célula. Quer dizer, cada pedacinho do nosso corpo, cada célula do nosso corpo físico tem ali uma conexão direta ao perispírito. E durante o fenômeno do desencarne, esses laços vão sendo rompidos até que o espírito se liberta totalmente do corpo, e ainda assim esse processo às vezes é um pouco demorado. Ele não ocorre assim de imediato, não é um estalar de dedos, como às vezes a gente pensa, né? A gente passa por um período que mesmo ainda ficamos próximos ao corpo físico durante um tempo, o tempo que habitualmente as pessoas ali fazem o chamado velório, né? Aquele período de respeito àquela pessoa que está desencarnando, e durante esse período ainda energias que ainda estão presentes no perispírito, que são mais afinizadas com a matéria, elas vão sendo liberadas aos pouquinhos. O espírito vai deixando essas energias mais pesadas para se tornar com o perispírito mais leve e ficar mais afinizado com o mundo espiritual. Só que isso nem sempre ocorre, não é instantâneo. Então as pessoas passam ali, Kardec estudou bastante isso, e alguns estudiosos do espiritismo, como Ernesto Bozano, trataram disso com bastante propriedade, e Kardec chamou isso de perturbação espiritual, né? Durante esse tempo a gente passa ali por uma perturbação que vai durar desde minutos pode durar até meses ou anos. E está ligado ao que isso daí, né? Como é que a gente sabe se vai durar meses ou anos? Quem sabe a gente colocando alguns exemplos extremos, né? A gente tratando com exemplos extremos, às vezes a gente vai ficar sabendo disso um pouquinho melhor. Se a gente pegar pelo extremo mais atrasado moralmente, até pegando o exemplo que a gente falou agora há pouco, né? Daquela figura triste do dia do juízo final. As pessoas às vezes acreditam tão fortemente no dia do juízo final, quer dizer, que vão ficar dentro de um túmulo, hibernando, dormindo, até que um dia Jesus apareça para fazer esse julgamento, e acabam acreditando tanto nisso, e o espírito ele acaba sendo aquilo que ele acredita, né? Se ele acreditar que ele vai dormir, ele dorme mesmo, dorme e fica lá no mundo espiritual. Tanto que no Nosso Lar tem uma área, no filme Nosso Lar, talvez vocês se lembrem, que aparece lá numa área que é chamada as câmaras de retificação, onde várias entidades ficam lá recebendo passes magnéticos, porque estão nesse estado de hibernação ali, acreditando que estão aguardando o dia do juízo final, e às vezes acordam apavorados quando as operações magnéticas acabam dando resultado, acordam apavorados, achando que chegou o dia do juízo final, e correm apavorados. É natural até que isso ocorra, porque quem está aqui na Terra geralmente tem alguma aresta a parar, né? Então a nossa consciência dá uma pesadinha na hora, e acabamos sempre tendo esse temor internamente, né? Agora vamos para o outro extremo. Então nós já vimos que uma pessoa que acredita muito na parte material e acredita que nós vamos dormir por um bom tempo, então pode ficar anos nesse estado. Agora vamos imaginar o outro extremo, né? Que eu acho muito bacana quando a gente lê o livro Paulo e Estevão. Quem nunca leu, aproveite, que é uma leitura excelente, que mostra bastante os atos dos primeiros cristãos e toda a significação espiritual disso tudo para a humanidade. E mostra ali quando Paulo vai chegando ao final da sua vida física, né? Como nós todos sabemos da sua história, ele ficou preso um bom tempo em Roma, foi condenado pelos romanos e foi condenado à decapitação.
Por quê? Geralmente os cristãos eram crucificados, né? Mas Paulo não podia ser crucificado porque ele tinha cidadania romana, né? Então, além dele, ele era judeu, mas ele tinha também a cidadania romana. Então, como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Por isso que ele foi condenado à execução por decapitação. Isso ocorreu. Naquele tempo, eles vinha o carrasco e cortava a cabeça da pessoa, e assim ocorreu com Paulo de Tarso. Aí a narrativa de Emmanuel diz que 10 minutos depois, vejam, 10 minutos depois, ele já estava debaixo de uma árvore, nos arredores de Roma, na região que viviam os cristãos, com Ananias e outros cristãos que haviam passado por ele durante sua vida física, né, que já haviam antecipado, já tinham chegado antes dele ao túmulo, né? Então, olha só que cena mais bela, né? Então, 10 minutos depois, quer dizer, ele não sentiu dor nenhuma, não sentiu nada que o afetasse, nada que o constrangesse. 10 minutos depois, ele já tinha passado pela perturbação, e já estava contente com seus amigos e já manifestou o desejo de ver Jerusalém. Os espíritos têm a grande vantagem que não precisa pegar avião nem nada, né? Só com o impulso da vontade, e em pouco tempo já estavam em Jerusalém, revendo aquela terra tão querida para Paulo. Entre esses dois extremos, em algum lugar nós vamos estar. Geralmente um espírito mediano, né, segundo as obras que a gente lê, que os nossos irmãos espirituais nos trazem, geralmente da ordem de horas ou dias, essa perturbação passa e a pessoa acorda. Acorda onde? Como é que vai ser isso? Vai acordar onde e vai estar onde? Tudo vai estar em função do jeito que nós vivemos. Tudo vai estar em função do jeito que nós pensamos. A que tipo de estímulo nós respondemos durante toda a nossa vida? Nós vivemos bem? Somos uma pessoa tranquila? Procuramos estar bem com todo mundo? Cumprir com as nossas obrigações? Ou será que nós somos aquelas pessoas brabas que estão sempre de mal com a vida? Ou respondemos a estímulos, às vezes até piores, como, sei lá, o alcoolismo em excesso, ou como a ira, ódio, agressões físicas? Em que estágio nós estamos? Nota que a gente falava agora há pouco que o espírito é aquilo que ele pensa, acontece com ele aquilo que ele pensa. Por isso que eu sempre achei que um dos mais belos filmes que Hollywood produziu, eles sempre tentam produzir filmes assim, fantasmagóricos ou coisas assim do mundo espiritual. Mas um dos melhores que eles produziram, que retrata bem a situação do espírito, é O Sexto Sentido, onde o garoto via que os espíritos estavam num estado, né, ele falava assim, os espíritos veem o que eles querem ver e estão como eles querem estar. Nada mais certo do que isso, porque quando a gente chega lá no mundo espiritual, caem ali as nossas máscaras, mas o nosso pensamento continua. Se a gente está sempre imaginando casos extremos, né, então uma pessoa que passou a vida inteira tendo o alcoolismo como seu companheiro de todas as horas, quando ele desencarna, vai para onde? Para o primeiro boteco disponível, pode ter certeza. Se a pessoa tem uma elevação espiritual razoável, ele vai para alguma das cidades espirituais, certamente vai ter ali seus parentes o esperando, pessoas que o antecederam no túmulo. Ele vai encontrar essa vida maravilhosa e perceber que ele fez apenas uma transição, apenas uma mudança de endereço. A gente pode comparar isso a um parente nosso que vai para outro país, pode estar longe, pode estar meio sem contato com a gente, podemos não estar vendo ali o tempo todo, mas ele está lá. Então isso é importante, porque a nossa vida a nossa vida que vai nos levar, o estilo da nossa vida que vai demonstrar se o nosso desencarne vai ser mais fácil ou mais difícil. Apesar da gente ter tratado isso, eu falei no começo da palestra que eu preferia tratar como fenômeno do desencarne e não fenômeno da morte. O nosso estilo de vida demonstra sempre que morrer o corpo físico nem sempre é o mesmo que desencarnar.
Às vezes o desencarne é mais penoso, demora mais, e está tudo ligado ao nosso estilo de vida, né? Sempre a gente desenvolver o nosso senso moral, o conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento das coisas que se passam lá, a gente pensar nesse mundo, tudo isso daí vai adiantar bastante. Se uma pessoa nunca pensa nisso, acha que nós estamos sempre dentro da matéria e não existe mais nada além da matéria, quando desencarnar ela vai se ver na matéria. E não vai entender o fenômeno que está acontecendo com ela. Ao passo que a pessoa que estuda esse mundo, compreende, pensa, ela começa a enxergar esse mundo e esse mundo começa a fazer parte do seu dia a dia. Então esse que é o grande truque, né? Como que a gente se prepara, né? Como é que a gente se prepara para esse instante? Que afinal de contas nenhum de nós aqui vai ficar para semente, né? Nenhum de nós vai ficar na Terra eternamente. Então como é que a gente se prepara para esse instante tão importante das nossas vidas? Alguém aqui se prepara? Pô, ninguém levantou a mão? Toda vez que a gente fala nesse assunto, ninguém quer saber, né? Toda noite a gente faz um treinamento para o desencarne. Não é assim, Deus seria muito ruim se a gente fosse viver uma vida inteira preso à matéria e de repente a gente tivesse que mudar radicalmente de vida sem ter contato com esse mundo, né? Então todas as noites o espírito se desdobra, né? O corpo físico fica dormindo e a gente tem a chance de participar um pouco dessa vida do mundo espiritual. Sonhar, receber nossos amigos, nem sempre o que a gente sonha, nem sempre o que a gente acha que é um sonho, né? Às vezes são instantes maravilhosos que a gente vive com nossos entes queridos que já foram, aproveitando esse momento, né? Ou eles vêm a nós, ou às vezes até mesmo nós vamos a eles. Mas tudo depende da gente estar sintonizado com esse mundo. Se a gente está sintonizado com outra coisa, jamais nós vamos lá, né? Isso tudo vai nos levando, então isso tudo é que vai determinar como que vai ser se o nosso desencarne vai ser mais fácil ou mais difícil. Aquele que opta pelo seu treinamento, entre aspas, né, viver um pouco desses dois mundos durante a sua vida inteira, certamente vai chegar lá de uma forma bem mais fácil, bem mais simples, do que mais próxima de Paulo, né, e mais longe de quem pensa no dia do juízo final. Então, cabe a nós fazer essa escolha e nos direcionarmos para o lado certo, para que quando chegar o momento nós estejamos preparados. Teve um palestrante aqui que ele falava que todo dia de manhã ele abre a porta da cozinha, vê os seus esposa, filhos tomando café, ele fala bom dia. Se o pessoal responder, ele fala, opa, ainda estou encarnado. E recentemente eu estava vendo um vídeo de uma palestra do Divaldo. Ele disse que quando ele acorda, ele abre a janela, olha e agradece pela oportunidade de estar na vida, né, e ele tenta mover alguma coisa material. Tenta pegar um livro ali, empurrar, sei lá, pegar um copo d'água, pegar alguma coisa e mover, né? Se essa coisa se mexer, se essa coisa se mexer como ele espera que se mexa, ele fala, opa, estou encarnado ainda. E é um bom teste realmente. É um bom teste porque quando a gente não está esperando que aquilo ocorra com a gente realmente a gente se vê na matéria ainda e parece-nos que nós estamos ainda na matéria e nos sentimos tão pesados como se estivéssemos na matéria ainda. Então a gente precisa se preparar psicologicamente, é o grande segredo para que a gente tenha uma transição tranquila. Bom, falamos bastante de nós mesmos, né, de como que a gente faz para se preparar, ou como é que a gente vai viver esse momento, né, o que nós temos que fazer para nos preparar. Agora, vamos falar um pouquinho quando vai embora um ente querido nosso e a gente fica, né? Que quem vai para lá a gente não enxerga direito ainda, que isso não está bem ainda presente na nossa mente objetiva, né? A gente sabe que isso existe, mas nem todos nós conseguimos abstrair a presença desse mundo. Agora, quando a gente perde alguém e a gente fica aqui na Terra triste, lembrando da pessoa,
convivendo com aquele vazio que a pessoa deixa, aí essa parte a gente vê melhor, porque a gente certamente já passou por essa experiência algumas vezes, né? E aqui nessa parte também tem alguns outros tabus, né? A gente vê muita gente por aí dizendo que o espírita não pode chorar, não pode ter lembranças, não pode ficar evocando, né? Que ele diz que toda vez que a gente lembra do espírito, a gente está evocando esse espírito e nós vamos estar prejudicando ele. Então o espírita parece que tem que ficar ali durão, não pode se emocionar. Será que isso é verdade? Será que é verdade que a gente não pode chorar? Claro que pode, né, gente? Afinal de contas, a pessoa às vezes conviveu com a gente 40, 50 anos, né? O que é prejudicial não é isso. O que é prejudicial são aqueles casos assim extremamente exagerados, onde a pessoa se revolta, como aquele caso famoso que apareceu naquele filme das mães do Chico Xavier, né? Que isso também veio de um livro, onde a mãezinha que tinha perdido um filho com 18 anos ou algo do gênero, ela manteve todo o seu guarda-roupa lá, e todo dia ela pegava a roupa do filho e ficava passando a mão na roupa do filho, mas ela fazia isso com revolta, com uma emoção muito ruim, revoltada contra Deus, porque achava que era injusto o seu filho ter partido antes. E a gente sabe que pelo Espiritismo existem pessoas que cometem injustiças, mas não existe injustiçado. Conosco só acontece aquilo exatamente que deveria acontecer de acordo com a nossa programação de vida. Lógico que a gente sempre ressalva que, por mais que tenha que acontecer algo conosco, quando a gente passa por algum tipo de coisa causada por outra pessoa, quando a gente causa um mal a alguém, por mais que aquela pessoa teria que passar por aquilo, nós vamos carregar o estigma da culpa. E vamos ter que fazer a reparação perante a lei divina. Mas, finalizado esse parênteses, a revolta, quando a gente lembra da pessoa com revolta, blasfemando contra Deus, porque nesse momento, uma pessoa que era tão boa, uma pessoa tão bacana e me deixou, quantas vezes a gente vê uma pessoa reclamando, né? Essa revolta, sim, é prejudicial. Quando o ódio, os sentimentos negativos, né, tomam conta do nosso coração e a gente fica lá blasfemando, revoltado, porque aquela pessoa que a gente gosta tanto nos deixou, na nossa opinião, injustamente. Cada um vai no instante que lhe é necessário, né? Então, se aquele nosso amigo, aquele nosso parente foi naquele instante, é porque havia findado realmente o seu trabalho, a sua missão, essa etapa da sua vida aqui na Terra, né? E lógico que a gente pode ter saudade, pode chorar, pode lembrar, aliás, deve lembrar, né? Deve lembrar também, acho que nessa mesma palestra que o Divaldo falava assim, eu vou ficar muito injuriado, muito chateado se quando eu desencarnar ninguém lembrar de mim. Vocês já imaginaram isso? Quem lembrou de você? Ninguém. A gente vai ficar meio injuriado, né? Meio chateado do lado de lá. Então é claro que é bom lembrar. Cada vez que a gente lembra, mas a gente lembra com carinho, a gente lembra levando um pensamento amigo, e melhor ainda, se a gente fizer uma prece, vai ser que nem um presente, que nem uma dádiva nossa para essa pessoa, que vai receber com carinho aquelas nossas vibrações, assim como nós recebemos as deles, né? Eles também pensam em nós, e bastante, né? Quantas vezes vocês acordam falando, puxa vida, eu estou lembrando do meu pai, estou lembrando da minha mãe, estou lembrando da minha avó que já foi. Será que é à toa que veio essa lembrança? Não, são vibrações deles vindas para nós também, que a gente só não percebe mais porque nós não nos ligamos constantemente nesse mundo, nem sempre a gente fica naquela correria do nosso dia a dia e restringindo nossa visão à parte material, e às vezes obscurece as nossas mentes e a gente não percebe tanto essas vibrações. Se a gente olhar um pouquinho mais para o mundo espiritual, nós vamos receber também essas vibrações e vamos perceber e vamos começar a perceber que nós ficamos alegres quando recebemos um abraço amigo deles, e eles também vão ficar felizes com a nossa lembrança,
lógico, sem revolta, com amor, com carinho. Podemos até chorar, podemos até lembrar, podemos sentir aquele vazio, mas certamente eles vão ficar muito felizes de receber nossa lembrança a todo momento. Não precisa ser só no dia de finados, aliás, não deve ser só no dia de finados, né? A gente deve estar lembrando sempre que, afinal de contas, essa conexão pelo amor, ela fica com uma presença muito forte em todos os seres, né? Tanto que Kardec nos diz que nós formamos grupos familiares e, às vezes, por séculos a fio, nós vamos encarnando juntos. Nem sempre naquelas mesmas posições, né? Então, não significa que aquela pessoa que hoje é minha esposa sempre foi minha esposa, ou vice-versa. Mas a gente pode encarnar em posições diferentes, mas sempre vamos estar próximos. Então, choremos sim, pensemos sim, mas pensemos sem medo, nas preces, com amor, que certamente nós vamos estar fazendo um bem muito grande para aqueles que já foram e mantendo esse contato estreito. Que a gente faz sempre, né? Que a gente perde muito quando a gente está deixando isso de lado. Falando em visão, né, que a gente está enxergando, falando em a gente não estar vendo esse mundo tão fortemente assim, o quanto a gente consegue enxergar à nossa frente, geralmente nos auxilia bastante na hora da gente tomar as decisões. Um jogo de xadrez, o jogador que obtém os melhores resultados é aquele que consegue mentalmente imaginar vários lances à frente. Vou fazer isso, vai acontecer aquilo, vou reagir dessa forma, ele vai tentar vir para cá ou para lá, eu vou para lá. Então, os jogadores de xadrez que conseguem imaginar muitos lances à frente, eles conseguem obterem melhores resultados. Que relação tem isso com a vida? Toda, né? Porque nós também. Se às vezes a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende depois, por exemplo, se uma pessoa que joga papel na rua, né? Se ele enxergar um pouquinho mais, ampliar um pouquinho a sua visão um pouquinho mais à frente, ele vai perceber que a prefeitura vai gastar mais dinheiro limpando a cidade e vai cobrar de quem? Vai cobrar da gente mesmo, que somos os contribuintes que mantemos isso. E se eu prejudicar alguém lá na frente, vai vir alguma coisa que eu vou sair prejudicado. Então, quanto mais nós ampliamos a nossa visão, quanto mais à frente nós conseguimos olhar, digamos assim, melhores vão ser os nossos resultados e mais felizes nós vamos ficar. Então, em vez da gente ver a morte como uma separação, uma perda, né? Então, até os psiquiatras falam assim, o Freud, com os seus escritos, ele falava assim, tratava da perda dos entes queridos. E, na verdade, o nosso ente querido não está perdido. Ele está, na verdade, em outro endereço, né? Então, a gente tem que olhar mais para frente, que olhando mais para frente, nós vamos estar vendo a possibilidade do reencontro, lá no mundo espiritual, a possibilidade do nosso retorno aqui para a Terra. Guardemos então as recordações boas, né? Aquelas que nos fazem encher de felicidade. Normalmente a nossa mente a gente fica muito injuriado quando a gente sofre, né? E esses sofrimentos às vezes são muito marcantes nas nossas vidas e a nossa mente às vezes estaciona nessa hora que nós estamos sofrendo. Por incrível que pareça, ouvindo também numa outra palestra do Divaldo, ele comentava que uma vez ele estava em Porto Alegre e foi falar, mais ou menos nessa época, né, e ele foi falar sobre a morte numa palestra pública, onde também estavam falando um padre, um pastor, um materialista e ele. E depois que das três seitas religiosas, as três correntes religiosas falaram, veio o materialista, e ele comenta que o materialista foi o que mais o encantou. Por quê? O materialista, no começo da sua fala, ele falou assim para ele, puxa, para mim, quando eu venho atender um cliente, ele era da área da psicologia, quando eu vou atender um cliente, uma pessoa que está passando por uma situação dessa, que perdeu alguém que ama, e está vivendo aquele instante de luto, de dor, de desespero,
Eu não tenho esse arsenal todos que vocês têm pelas suas religiões, de levar esperança, de levar esperança que a pessoa vai se reencontrar um dia, que um dia que não está perdido, que a vida é eterna, porque ele era materialista, né? Então imagine vocês, uma pessoa sendo materialista, como é que atende, né? Como é que vai consolar alguém que acabou de perder um ente querido? Então ele disse que de uma hora para outra eu tive um insight e perguntei para as pessoas: escuta, quanto tempo essa pessoa viveu com você? Ah, ela viveu 50 anos, 10 anos, 1 ano, 1 mês, 50 dias, não sei quanto. Seja lá, e quanto tempo que você viu, e por que se a pessoa viveu 50 anos com você, por que você está se recordando só desse momento, que ela estava ali, sei lá, entubada no hospital, ou estava ali no caixão, ou estava no velório? Por que você se recorda só desse momento e esquece os outros 49 anos, 300 e tantos dias que vocês estavam vivendo juntos, que tiveram alegria, que tiveram paz, que fizeram muitas coisas boas juntos? É muito melhor mantermos essa recordação nos nossos corações do que a gente fazer isso, ficar recordando só daquele momento trágico, né? E para nós espíritas, melhor ainda, que a gente vai ter sempre as recordações boas, e como a gente enxerga através dos nossos irmãos espirituais, conseguimos enxergar um pouquinho mais longe, a gente tem certeza que um dia vai se reencontrar. E que esse reencontro ele pode ser até mais rápido do que a gente imagina. Não porque a gente está desejando que a gente vá antes, claro, mas pelo fato da gente conseguir manter essa conexão espiritual, certamente nós vamos ter muito contato com os nossos irmãos, com os nossos irmãos que já se foram. Talvez um dos mais belos exemplos, né, na Federação Espírita do Paraná, tinha um senhor que até era esperantista também, o Napoleão. Quando desencarnou a esposa dele, ele fez um negócio maravilhoso, né? Eles viviam muitos anos juntos e eram todos espíritas. Então o velório, a cerimônia final foi totalmente diferente do que vocês possam imaginar. Nada de músicas fúnebres, nada de flores ou de coisas assim coisas que lembrassem um momento trágico, mas sim fotos de momentos maravilhosos que eles passaram juntos, enfeitavam todas as paredes do recinto. Os filhos, que gostavam muito de cantar com ela, cantando músicas que ela gostava de cantar junto com eles. E soltaram, ao final de tudo, uma série de balões brancos com gás, simbolizando a libertação do espírito, que estava voltando para a pátria espiritual. Então, que cena mais bonita do que essa, mais bacana? A esperança, o amor, essas coisas que nos atingem, assim, que deveriam nos fazer nos movermos para frente, e a esperança, a certeza que em todo momento da nossa vida, o nosso ente querido não está perdido, e um dia vamos estar juntos novamente, quando nós próprios passarmos por isso. Então devia ser algo suave, né? Devia ser algo suave, algo tranquilo, algo de paz, mas que a gente às vezes tem dificuldade de lidar com isso, justamente porque a gente não faz esse preparo, e esse mundo não fica tão presente nas nossas mentes quanto ele deveria estar. À medida que nós vamos adestrando nossas mentes para viver uma parte desse mundo, ele vai ficando mais estreito, vai ficando muito junto das nossas mentes, e com o tempo a tendência é que ele fique um mundo só. A tendência é que ele vai ficar com contato cada vez mais estreito, que nós vamos estar com muito mais facilidade em contato com nossos amigos. Quanto tempo vai demorar? Não sei, vai depender de nós, da gente fazer a nossa parte e entender esse fenômeno como natural, e deixarmos que ele flua com tranquilidade, com paz, e imaginar que nada disso está perdido. Desejamos a todos muita paz, um ótimo final de semana, e que Jesus abençoe a todos e esteja sempre presente.